Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então aos números, como habitualmente. Conforme relatório epidemiológico emitido há pouco, registam-se 29.209 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 173 que no dia de ontem, ou seja, mais 0,6%. Por outro lado, verificam-se 628 casos em internamento, dos quais 105 em cuidados intensivos, menos 3 casos que ontem. Verificam-se 6.430 casos de recuperação, mais 1.794 casos que ontem, o que representa o maior aumento do número de casos recuperados. Neste momento, 22% dos casos confirmados encontram-se já recuperados. Registram-se ainda 1.231 óbitos que lamentamos e que, lembramos, não são apenas números, são pessoas que fazem sempre falta a alguém. A taxa de letalidade global é de 4,2%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 15,7%. 71,6% dos casos encontram-se a recuperar no domicílio, enquanto 2,2% dos casos estão internados, em que 0,4% se encontram em unidade de cuidados intensivos e 1,8% em enfermaria. Estamos no primeiro dia da segunda fase de desconfinamento. É natural que as pessoas tenham receios, como também tiveram quando foi necessário recolhermos-nos nas nossas casas. É um caminho que percorreremos coletivamente com consciência, com responsabilidade e com civismo. Mas um caminho onde não nos podemos esquecer que cada ação nossa tem impacto no outro. E por isso temos o dever de continuar a respeitar escrupulosamente as regras estipuladas pelas autoridades de saúde, porque continuamos todos a ser agentes de saúde pública e não podemos vacilar, nem relaxar, nem esmorecer. Queria ainda dar nota que se mantém estável a situação de infecção pelo novo coronavírus nos lares de idosos, os chamados ERPs. Das 2.536 ERPs em Portugal continental, 12% têm casos de Covid-19, ou seja, 315. Estamos a falar de cerca de 2.000 utentes positivos, 10% dos quais em internamento. Dos cerca de 14.000 funcionários, 998, cerca de 6,9%, encontram-se positivos, cerca de 400 aguardam resultado e cerca de 720 encontram-se em isolamento profilático. A proteção dos profissionais de saúde e de todos os que prestam cuidados são uma preocupação e, por isso, temos mantido ao longo deste processo especial atenção nos equipamentos de proteção individual, não só para que estes cheguem, mas para que cheguem nas devidas condições a quem deles necessita. Há, neste momento, 6 entidades acreditadas para proceder à certificação das empresas que pretendem fabricar máscaras cirúrgicas, sociais ou outros dispositivos de proteção. Mas o Instituto Português de Qualidade, o IPQ, e o Instituto Português de Acreditação, o IPAC, estão a trabalhar no sentido de estabelecer critérios para outorgar a competência acreditadora, pelo que em breve deverá haver mais entidades com esta capacidade. E por isso hoje também temos connosco o Sr. Presidente do Infarmed, o Sr. Dr. Rui Santos Ivo, para falar destas matérias e a quem desde já agradecemos e a quem desde já também passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom dia a todos. Vou, de facto, dar alguma informação sobre esta temática e começaria por me referir a um documento que o Infarmed publicou na passada quarta-feira, no sentido também de termos bem presentes quais são as tipologias de máscaras que estão disponíveis e também as entidades que são responsáveis
monitorização e pela fiscalização das mesmas. Como poderão depois ver com mais detalhe nessa circular, que é acompanhada até de uma infografia, portanto, que ajuda de uma forma mais visual a identificar essas tipologias, no fundo nós temos aqui essencialmente 3 grupos que têm a ver com o tipo de profissionais. Profissionais de saúde, que são o nível para os quais precisamos das máscaras de maior exigência do ponto de vista da sua performance, e aí estamos a falar das máscaras cirúrgicas tipo 1, tipo 2 ou tipo 2R e dos chamados respiradores FP2. As máscaras de nível 2 que são destinadas a profissionais como as forças de segurança, que são também, podem ser máscaras cirúrgicas, ou aí já também um tipo de máscaras sociais que são de maior exigência. E depois temos o nível 3, no fundo, para todas as pessoas, a população em geral, são sobretudo as máscaras sociais. Portanto, estes são os tipos de máscaras que nós temos. As 2 entidades aqui com responsabilidades são o Infarmed, no que diz respeito às máscaras cirúrgicas e, obviamente, a outros dispositivos médicos, e a ASAI no que diz respeito aos chamados respiradores, portanto, aos FP2. Também dizer que, e já nos ouviram referir isso, que com a declaração da pandemia, e já vai a 11 de março, houve necessidade de reforçar os mecanismos para nós dispormos destes equipamentos. Como sabem, começou a sentir-se alguma escassez a nível mundial e, portanto, nós aqui, ao nível do Ministério da Saúde, foi desencadeada a criação de uma reserva estratégica com aquisições centralizadas, não apenas, mas também centralizadas através da nossa central de compras, a SPMS, e aqui houve que ir ao mercado que estava mais disponível, neste caso até era a China. Também ainda um outro aspecto relacionado com esta circunstância que tinha a ver com as limitações, com esta escassez de equipamentos e dispositivos médicos, que foi a Comissão Europeia introduziu uma recomendação que depois em Portugal deu origem a um decreto-lei, e esta recomendação, que foi publicada em março, no dia 13 de março, e que deu origem a um decreto nosso já em abril, no fundo veio estabelecer algumas regras no sentido de flexibilizar o acesso a estes equipamentos. É evidente que aqui estamos sempre muito focados e a nossa preocupação central é garantir que quaisquer destes equipamentos, sejam eles as máscaras, sejam eles os respiradores, sejam eles outros, disponham de garantias de segurança e de desempenho para quem os vai utilizar. Mas, sabendo da circunstância, foi possível introduzir essas regras que também serviram de apoio à possibilidade de serem produzidos a nível nacional através da indústria nacional que começou a produzir também estes equipamentos. E isso permitiu a empresas que normalmente não estavam a fazê-lo, que o pudessem passar a fazer. Essencialmente, estas normas quiseram também possibilitar que, para além dos produtos com a denominada marcação CE, e estes são aqueles que podem circular livremente no espaço europeu, nós pudéssemos também utilizar dispositivos que tivessem outros referenciais que fossem considerados equivalentes. E isso está tudo publicado, quer no site do Infarmed, quer no site da ASAI, e esses referenciais equivalentes são depois sujeitos a controlo através da colaboração com as alfândegas. As alfândegas verificam todas as entradas no nosso país e, se de facto houver questões que sejam suscitadas, se houver dúvidas que sejam suscitadas, é contactado ou o Infarmed ou a ASAI, no sentido de poder clarificar se esses produtos podem ou não entrar no nosso país. Muitas vezes estamos a falar de situações em que são dúvidas, não significa que esses produtos não estejam conformes com as normas, mas, havendo dúvidas, elas têm que ser esclarecidas e, se não o puderem ser, os produtos são interditados e não entram no nosso país. Já houve algumas situações em que isso aconteceu e, portanto, não houve sequer conhecimento disso, porque de facto esses produtos não chegaram a entrar no nosso mercado, seja através da disponibilização em farmácias ou em outros serviços que possam comercializar, seja para outro tipo de aquisição.
Também dizer que, evidentemente, para além deste mecanismo que está a funcionar, esta articulação Infarmed, ASAI, alfândegas, também as duas autoridades, o Infarmed e a ASAI, fazem inspeções ao mercado, portanto, estão constantemente junto dos locais onde os dispositivos médicos e equipamentos podem ser comercializados para verificar se existe alguma situação que deva suscitar intervenção. Também pode ser feito neste contexto, aliás, o Sr. Secretário de Estado fez há pouco referência aos laboratórios acreditados que apoiam as empresas nacionais, portanto, para além estes laboratórios, para além de apoiar as empresas nacionais, no fundo, no sentido de verificarem o cumprimento dos requisitos para poderem colocar os seus produtos no mercado, estes laboratórios podem também ser chamados a intervir se, nestes casos em que podem surgir dúvidas, nós queremos confirmar a situação de determinado produto. Volto a dizer, se queremos confirmar, efetivamente, que o produto reúne os critérios de segurança para poder ser comercializado. E, neste momento, de facto, há vários laboratórios que estão a funcionar e que podem ser utilizados para esse efeito. São já cerca de 7 e, como foi referido, estão a ser objeto de identificação de outros através do IPAC e do IPQ. Portanto, em súmula, há aqui um processo integrado de colaboração de todas estas entidades que permite assegurar que estes produtos que chegam ao nosso mercado são conformes, ou se houver situações que requeiram a nossa intervenção, elas são de imediato acionadas e são tomadas as medidas que sejam necessárias, seja reter o produto e não o deixar entrar no mercado, ou eventualmente até retirá-lo se ele já estivesse comercializado. Devo dizer que essas situações de estar no mercado e ter que ser retirado não ocorreram, situações em que nós tenhamos, fruto desta colaboração, podido não permitir a entrada de certos produtos, isso de facto já aconteceu, seja através da nossa intervenção, seja através da intervenção da ASAI. Muito obrigado. Boa tarde, Carol Diogo, da RTP. A minha primeira pergunta diz respeito aos doentes recuperados. Queria saber se é possível termos mais dados em relação a estes doentes, quem é que são, as regiões, as idades destes doentes, se são doentes com outras patologias ou não. Outra pergunta diz respeito aos ventiladores. Finalmente, parece que vão chegar a Portugal depois de terem sido comprados em março. Até hoje não foram necessários, mas se tivessem sido necessários, que milagre é que teria que acontecer? Obrigada. Relativamente aos casos recuperados, nós sabemos qual foi a prioridade em termos de informação. Procuramos sempre saber quantos doentes tínhamos, qual era o destino que esses doentes estavam a ter, se estavam a ser bem tratados, estavam a ser acompanhados, e isso foi cumprido. Agora está na altura de começar a melhorar a informação sobre os recuperados. Dito isto, hoje, de ontem para hoje, já repararam que há muito mais neste boletim, quer dizer que as instituições começaram a reportar mais, já estão mais aliviadas do seu trabalho assistencial e, portanto, começam a melhorar a informação e, portanto, nós vamos conseguir, obviamente, caracterizar todas estas pessoas em função daquilo que disse. Sabemos as idades, sabemos o grupo etário, sabemos em que hospitais estivemos, sabemos quantos testes é que tiveram negativos para poderem ser dados como recuperados. Não quer dizer que já tenhamos essa estatística trabalhada. Eu também queria dizer isto aos portugueses. Muitas vezes, e diz-se isto é assim mesmo, que a informação sobre uma epidemia só se consegue saber toda no final da epidemia, porque estão a acontecer muitos fenómenos ao mesmo tempo. Mas nós temos estes dados em bases de dados e, quando é necessário e possível, conseguimos visitar e saber exatamente que tipo de pessoas, quantos dias é que levou entre a data de diagnóstico e a data de recuperação, portanto, todo o processo que se seguiu no acompanhamento destes doentes até ao resultado final da sua doença, uma vez que esta doença não é uma doença crónica, é uma doença aguda e, portanto, tem um princípio, tem uma evolução e depois tem um fim.
Aos ventiladores, como também já foi referenciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, já se encontram na Embaixada de Portugal na China, é sempre um bom motivo para conversarmos. Dizer que nós tínhamos uma capacidade de ventilação de cerca de 6,4 camas por 100 mil habitantes, o que era abaixo daquilo que era, de facto, a média europeia. Com o esforço que foi desenvolvido, mesmo com aquele que já foi desenvolvido até aqui, e com a chegada de cerca de mais 400 ventiladores, entre os quais doações, empréstimos, aquisição central, como sabem, aumentámos de facto a nossa capacidade e chegámos até às 713 camas, o que é significativo e de facto reflete um nível de expansibilidade já interessante nesta fase em termos de ventilação mecânica. Como sabemos, a média europeia anda na ordem das 11,5 camas por 100 mil habitantes e, portanto, há que melhorar e aproveitar esta capacidade, esta renovação da nossa capacidade de ventilação mecânica para nos aproximarmos e, se possível, ultrapassarmos até esta média europeia. Hoje também dizer-lhe que temos, no dia de hoje, talvez seja interessante este dado, uma taxa de ocupação de cerca de 54%, tem rondado entre os 50% e os 54%, o que reflete mais uma vez também a nossa capacidade de expansibilidade. Desses 54%, à volta de 30%, 33% serão Covid e, portanto, também tem vindo a diminuir gradualmente a taxa de ocupação de Covid relativamente às nossas unidades de cuidados intensivos. Este aumento de capacidade ventilatória tem não só o objetivo de, nesta fase Covid, podermos aumentar a capacitação das nossas unidades de cuidados intensivos, como estarmos também já a trabalhar para o futuro, isso é que é importante, quer com os ventiladores que já chegaram, quer com aqueles que ainda não chegaram, mas que chegarão nas próximas semanas, e de facto conseguirmos aproximar da média europeia e fazer face às nossas necessidades e ter as nossas capacidades de resposta relativamente a essas necessidades. Boa tarde, João Saramago da CMTV, em colaboração com a SIC e com a TVI. A primeira pergunta é referente a este fim de semana. Verificou-se uma elevada concentração de pessoas em marginais, paredões e outras áreas junto das praias. Gostava de saber se estão a ser estudadas medidas no sentido de manter a distância social recomendável entre as pessoas. Pergunto também se está a ser estudada a criação de uma aplicação móvel para o controle dos doentes infectados. E a Organização Mundial de Saúde referiu que não há indicações evidentes sobre que os objetos artificiais, tipo o plástico ou o metal, que sejam elementos que permitam o contágio da doença. Eu poderei responder relativamente aos aglomerados, mas responder-lhe um pouco como respondi ontem, quando me interpelavam sobre esta matéria relativamente às praias. Nós continuamos a confiar naquilo que é a consciência social e que é o civismo do povo português. Não temos razão nenhuma para não acreditar. Tem sido extraordinário até aqui e, portanto, garantidamente que continuamos a acreditar. As pessoas têm o seu próprio bom senso, têm as suas próprias boas práticas. O povo português tem uma consciência social muito grande destas boas práticas e, portanto, o que lhe posso responder é que, neste momento, acreditamos nesses valores do nosso povo e é assim que vamos continuar, obviamente sempre na observância daquilo que será o dinamismo do próprio surto. Relativamente à questão depois da Organização Mundial da Saúde, é apenas uma indicação, tem sido uma dos estudos que tem saído e, no entanto, a Organização Mundial da Saúde refere de facto que parece que é mais difícil do que se pensava a transmissão do vírus e das gotículas de superfícies e de objetos, nomeadamente as maçanetas das portas, por exemplo, que eram de facto um sítio de risco, que será mais difícil essa transmissão das superfícies para o nosso trato respiratório. Dito isto, não é um estudo conclusivo, não é um assunto encerrado, tanto isso que a Organização Mundial da Saúde continua a recomendar como essencial a desinfecção e a limpeza dessas superfícies. Portanto, na dúvida,
porque há outros vírus cuja história nós conhecemos melhor e que se transmitem por essa via, é melhor continuarmos a ter precauções, obviamente, em relação aos objetos e às superfícies, a desinfetá-los, a descontaminá-los, a limpá-los e a tentar não levar diretamente as nossas mãos desses objetos e dessas superfícies para o nosso trato respiratório. Vamos continuar a acompanhar, a Organização Mundial da Saúde também. Se for assim, obviamente, é uma boa notícia, porque permitirá o nosso retorno à nossa vida normal, à dita normalidade, mais à vontade do que aquilo que estamos a fazer agora. Mas creio que ainda é um pouco cedo, apesar de ter vindo da Organização Mundial da Saúde, não deixam de recomendar a descontaminação, a limpeza e a desinfecção de superfície e objetos, e aqui a nossa recomendação de não levar diretamente depois as mãos à boca e ao nariz antes de as higienizar. É melhor ter aqui este princípio da precaução. Perguntas por videoconferência para a agência Lusa. Boa tarde, Helena Neves. Queria perguntar se as regras que existem para os lares e para as creches são também aplicadas às IPSS que acolhem pessoas com deficiência. Em relação aos centros de dia também, como é que está a situação, se há previsão de quando é que vão abrir. Também gostava de questionar quando serão autorizados os serviços externos nos lares, como por exemplo os fisioterapeutas. Era só mais uma questão em relação à Ordem dos Médicos. Divulgou hoje um inquérito em que quase metade dos inquiridos disseram que contactaram com doentes Covid e que apresentavam também sintomas, que não fizeram qualquer teste à Covid. Não sei se há algum comentário a fazer sobre esta situação. Muito obrigada. Se eu responder já a esta questão, as instituições de saúde devem respeitar, aliás, como ainda ontem disse, devem e têm que respeitar as orientações, a orientação número 13 da Direção-Geral de Saúde e que, como sabem, se refere à testagem em profissionais de saúde. Também dizer que este surto, como há pouco disse, é um surto dinâmico. Aquilo em que nos encontrávamos em março e em abril também não é aquilo em que nos encontramos em maio. Portanto, nós temos que nos ir ajustando ao próprio dinamismo desse surto. Temos testado cada vez mais, na generalidade, temos em testes acumulados mais de 650 mil testes, testamos por 1 milhão de habitantes mais de 60 mil pessoas e, portanto, há um reforço cada vez maior na nossa capacidade de testagem. Mas, como há pouco dizia, em função deste dinamismo do surto, estamos numa fase em que também temos que ter a humildade, diria que a humildade democrática de fazer uma revisão sobre também a própria estratégia de testagem. E por isso agradecemos muito, quer à Ordem, quer aos profissionais de saúde, todos os contributos que possam dar para melhorar aquilo que é a nossa capacidade de resposta em todas as suas vertentes. Eu vou responder no mesmo sentido. Como sabem, nós temos no nosso país e os outros países têm tomado decisões de saúde pública e de saúde individual em função da evolução da doença. E já tivemos, parece que foi há muito tempo, mas não foi, é como se fosse um compacto no tempo, mas esse tempo já teve várias fases e nós neste momento já perceberam que estamos aparentemente noutra fase da epidemia. Vamos ver como é que vai ser a evolução nos próximos dias, nas próximas semanas, em função também das medidas de desconfinamento progressivo que temos adotado. Portanto, temos estado a ser cautelosos nesse desconfinamento para que a nossa vida volte à normalidade possível, sem grandes repercussões na epidemia. É este equilíbrio difícil. Dito isto, em relação às pessoas com deficiência, aplicam-se de um modo geral todas as regras que se aplicam às outras instituições onde não estão pessoas com deficiência, sendo que há especificidades no tratamento e no acompanhamento destas pessoas que terão que ser os seus cuidadores e as entidades que gerem estas instituições a adaptar. A Direção-Geral da Saúde, além de fazer regras gerais, está sempre disponível, obviamente, para dar informação adicional
para certas situações específicas e particulares, nomeadamente quando se trata de população com deficiência, e aliás temos emitido algumas orientações nesse sentido. Portanto, quer dizer que de um modo geral se aplicam as mesmas regras que já existem e estaremos disponíveis para alguma situação muito particular. Relativamente aos centros de dia, também há aqui especificidades que têm que ser respeitadas, ainda não está prevista a sua abertura e eu quero referir aqui apenas uma questão que às vezes coexiste na mesma instituição, haver um centro de dia para idosos e depois um centro para crianças, uma instituição, um sítio especial para crianças e, portanto, estas situações têm que ser acauteladas. Nós temos falado muito em separação de circuitos para separar riscos, mas isto pressupõe que exista pessoal, quer em número suficiente, quer pessoal treinado para manter estas separações. Portanto, estamos a aprender, vamos paulatinamente voltando ao normal, treinando procedimentos e depois expandindo esses procedimentos para situações parecidas, mas com algumas coisas específicas. Portanto, esse é o plano genérico que nós temos e, obviamente, volto a dizer, a Direção-Geral enceta com instituições que têm determinadas particularidades o diálogo que as ajude a aplicar regras gerais de separação. Rádio Renascença. Olá, boa tarde. Boa tarde. Queria começar por pedir um pequeno esclarecimento ainda em relação aos ajuntamentos. Em relação a ajuntamentos como os que a reportagem da Renascença verificou este fim de semana na zona de Gaia, o Sr. Secretário de Estado disse que continuam a confiar no bom senso dos portugueses, mas será que não há recomendações a fazer para quem vá para a rua, previsivelmente para um sítio onde haja ajuntamentos? Devem essas pessoas passar também a usar máscara? A minha pergunta, no fundo, é que recomendações para ajuntamentos como estes que vimos no fim de semana? Queria perguntar também ao Sr. Presidente do Infarmed, falou na criação de uma reserva estratégica. Que reserva estratégica é essa? Como é que está a ser constituída? Se é essa criação de reserva estratégica que justifica que estejam a ser feitos contratos não de provisão imediata, mas com prazo até janeiro, e porque é que se está a recorrer a intermediários e não a compra direta? Muito obrigada. Eu vou ser muito breve, se o Sr. Secretário de Estado me permite. Relativamente aos ajuntamentos, não se devem verificar ponto. Portanto, tirando pessoas coabitantes, porque vivem na mesma casa, são da mesma agregado familiar, ou não, mas vivem na mesma casa, não se devem verificar ajuntamentos. Com ou sem máscara, nós temos dito sempre que, de facto, o distanciamento físico é a principal medida para evitar transmissão do vírus e, portanto, todos nós temos que ter muito cuidado, desviar-nos, não irmos para sítios muito povoados. Essa é a medida de autocontrole principal. Portanto, se houver, de facto, um agrupamento, uma densidade populacional muito grande num determinado sítio, é melhor não o frequentarmos. Portanto, manter a distância social, a distância física segura, com ou sem máscara, é a maior forma de nos prevenirmos contra a doença. E, portanto, quando formos para um sítio, por mais atraente que seja, que tenha muita gente, evitá-lo. Não há outra receita para os ajuntamentos. Relativamente à questão da reserva estratégica, a minha referência era relativamente à sua criação, que é um processo que foi iniciado já em fevereiro passado, e é uma reserva que abrange medicamentos, abrange dispositivos médicos e abrange equipamentos de proteção individual. Obviamente, essa reserva teve um papel decisivo no fornecimento das necessidades do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo na fase mais aguda da pandemia, e é óbvio que progressivamente ela ficará reservada a situações pontuais e, portanto, agora as instituições passarão elas próprias a fazer as suas aquisições. Quando refere o tipo de aquisição, é evidente que as aquisições, como eu referi, são feitas através
ou da Central de Compras do Ministério da Saúde, da SPMS, ou através das instituições, e essas aquisições têm sempre que ter em conta a disponibilidade de mercado. Portanto, essa situação tem vindo também a evoluir. Eu já fiz aqui referência noutra ocasião e volto a referi-lo. Neste momento é muito positivo que nós tenhamos visto que as empresas nacionais estão a ter cada vez mais disponibilidade e, portanto, significa isto que quer aquelas que já operavam no mercado normalmente e que reforçaram a sua capacidade, e há várias nesse sentido, quer as outras novas que chegaram, portanto, serão elas que progressivamente serão as fornecedoras das nossas necessidades, quer no SNS, quer a nível das farmácias ou dos outros locais de venda, e, portanto, as outras situações que eram, digamos, de acordo com o período excepcional, deixarão com certeza de se ter que se recorrer a elas. Muito obrigada. Últimas questões para a sua informação. Muito boa tarde, aqui Nuno Costa do Sul Informação. Começo por fazer uma pergunta relacionada aqui com o Algarve. Tendo em conta este gradual desconfinamento e sendo o Algarve a maior região turística do país, não há o risco que com esta eventual e possível mobilidade geográfica durante o período estival, o número de casos no Algarve que tem-se mantido estável possa crescer e eventualmente descontrolar-se? E a outra questão tem a ver com o facto de, tendo o Algarve este número relativamente controlado de casos, as praias poderão ter como que medidas mais aligeiradas ou diferenciadas em relação às que já foram definidas para outras regiões do país. Relativamente ao Algarve, deixe-me primeiro saudá-lo, uma vez mais, pela presença da imprensa regional e, neste caso, do Sul Informação. Bom, dizer que o civismo e a consciência social dos algarvios é exatamente a mesma que a do resto do país e é inexcedível e, portanto, acreditamos que, mais uma vez, seja na base dessa consciência social e desse civismo, mesmo numa época sazonal onde há um maior afluxo de pessoas, acreditamos que preponderará e, portanto, não haverá, com certeza, grandes problemas em relação a essa matéria. Relativamente às praias, não sei se a senhora diretora quer dizer alguma coisa. Quero. Eu, a primeira coisa, já disse, obviamente, o Algarve foi uma região do país com uma situação epidemiológica relativamente favorável, quando comparada com outras regiões do país, onde tudo aparenta neste momento estar controlado, mas é exatamente esse ganho que não se pode perder. E, portanto, quando me diz se podemos ou devemos aligeirar, eu acho que é mais prudente não aligeirar, porque já conseguiram uma situação epidemiológica bastante boa, com um número relativamente pequeno de casos, com 15 óbitos, com uma população abrangida que era essencialmente jovem, portanto não houve aquela circunstância de uma população vulnerável como os idosos estar doente e, portanto, não me parece que se possa aligeirar. Antes, pelo contrário, acho que quer quem visita o Algarve, quer as próprias pessoas do Algarve, devem continuar a ter o comportamento que têm tido até agora para evitar ao máximo ter novos casos e ter aqui sim uma segunda onda menos, enfim, benigna do que a primeira. E, portanto, creio que o grande objetivo do Algarve é o de todos nós, é que a seguir a uma primeira onda relativamente benigna não se siga uma segunda onda. Portanto, eu em relação ao aligeirar, acho que não, é demasiado cedo para pensarmos nisso. Muito obrigada a todos. Obrigada.